A segunda edição do BBTS Connect consolida o evento como uma experiência única e que tem o objetivo de estabelecer e valorizar conexões com clientes, parceiros e convidados. Além dos convidados aqui presentes, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, temos os nossos convidados online que nos prestigiam com a sua presença. Ao longo do dia, serão 3 painéis de discussão sobre os temas crédito em mar aberto, multicloud conectividade, segurança e cyber. Temas esses que serão abordados por nossos ilustres painelistas e o presidente da BB Tecnologia, Flávio Basílio, como mediador. Ao final de cada painel, abriremos espaço para algumas perguntas. Quem tiver interesse em direcionar as perguntas aos painelistas, favor procurar a nossa equipe cerimonial para que elas possam orientá-los. Gostaria de cumprimentar o presidente da BBTS, Flávio Basílio, os diretores Alfredo Carvalho, Gustavo Souza e Gustavo Pacheco pela realização do evento. Esperamos que o BBTS Connect proporcione um dia enriquecido de conhecimento e desperte em todos um olhar para o futuro. Aproveitem o evento. Para darmos início ao painel sobre crédito em mar aberto, convido ao palco o presidente da BBTS, Flávio Basílio, a vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do banco, Paula Teixeira, a vice-presidente da Embratel, Maria Tereza Lima, o diretor de Relacionamento com Clientes do SERPRO, André de Cesero, o engenheiro de Serviços Financeiros da Intersystems, Gerson Saito, e o diretor administrativo de agronegócios do Serasa, Marcelo Pimenta. Presidente Flávio, a palavra é sua. Novamente, muito bom dia. O primeiro painel nosso, o objetivo é discutir um pouco de crédito no mar aberto e principalmente o processo de onboarding. A BBTS ela tem contribuído bastante nesse nova forma de realizar crédito. A gente tem um produto muito importante chamado Hive Place. E, na verdade, o que a gente vai discutir aqui com tão importantes painelistas é essa interação, como que essa nova tecnologia, quais são as novas tendências e como que essas tendências podem abrir oportunidades tanto para a BBTS como também para o Banco do Brasil. Então, nesse aspecto, eu vou começar, Maria Tereza, perguntando para você, olhando dentro do espectro de tecnologia e principalmente de comunicação, como que a Claro e a Embratel têm visto essa nova tecnologia, esses novos dados, como, por exemplo, a gente pode usar dados do comportamento do consumidor, do cliente, que está em todo momento circulando, e vocês têm dados fantásticos sobre isso, para realizar negócio. Como é que a gente faz negócio com esses dados? Bacana. Vocês estão me ouvindo? Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu queria começar dizendo o seguinte, eu sou fornecedora do Banco do Brasil e da BBTS, mas antes de ser fornecedora, né, eu sou cliente do Banco do Brasil há exatas 4 décadas. E me orgulho muito desse relacionamento. Quer dizer, o Banco do Brasil me ajudou a construir a minha vida, meu patrimônio, minhas ações, meu lazer, e sou testemunha de quanto avançou. Né? Como sou da Embratel, sou diretora executiva da Embratel, a Embratel está para, claro, assim como o BBTS está para o Banco do Brasil. Então, é uma empresa que tem 57 anos de atuação no mercado e que está sempre com inovação e pioneirismo. E, nesse sentido, somos parceiros de longa data do BBTS, do Banco do Brasil, e o que nos orgulha muito, e para nós é uma parceria estratégica. O Grupo Claro declarou isso, inclusive, teve a oportunidade de declarar ao presidente do Banco do Brasil. Falando sobre a tecnologia, o que nós estamos fazendo em relação a esse tema que você comentou, né? E talvez só para falar uns números, né? Hoje, em julho, os dados de julho,
O Brasil tem 260 milhões de linhas móveis, eu não sei se todos aqui têm a dimensão disso. Cerca de 37 milhões são M2M, significa aqueles chips para as maquininhas. Cerca de 103 milhões são linhas pós-paga, que a maioria dos senhores aqui utiliza, e 120 milhões são pessoas que usam pré-pago. E isso tem muita importância nesse assunto de analytics, tá? Que a gente vai comentar. Então, isso é para dar um pouco da dimensão, né, do que nós estamos falando e do potencial de geração de dados que nós temos e que nós estamos usando bastante nesse tempo agora. Nós nos preparamos para isso, a coisa de alguns 7 anos para cá, nós vimos investindo bastante em tecnologia, no nosso data lake, e capturando informações para fazer data analytics. Nós hoje conseguimos cruzar cerca de 7.000 informações dos nossos clientes. E quando eu comentei sobre os clientes pré-pagos, são clientes que muitas vezes, e que são foco, talvez vão ficar, são clientes que não são bancarizados, são clientes que às vezes não compram crédito, mas que nós conhecemos muito bem. Nós temos informações muito ricas desses clientes, que nós estamos utilizando, respeitando, gente, todas as condições de LGPD, porque isso sem isso a gente não consegue começar a brincadeira, né? Flávio, você sabe disso. Mas é o que nós estamos fazendo. Então, assim, nós criamos, para evitar, né, assim, nós começamos a modelar soluções que pudessem ser oferecidas ao mercado. Eu diria que são 3 categorias de solução, uma de data analytics voltadas para análise de crédito, então, ranqueando os nossos clientes, inclusive esses clientes pré-pago, soluções para aumentar a segurança das transações, e, sobretudo nas transações bancárias, identificando os chips dos clientes, quando há troca de chip, quando há troca de aparelho, e validando que o detentor daquele aparelho mobile, aquele smartphone que está executando uma operação mobile bank, é de fato aquele cidadão, né, para combater fraude. E uma outra linha de soluções também, que nós chamamos de Geodata Turismo Mobilidade, que é um pouco mostrar o comportamento dos nossos clientes, mobilidade de onde saem para onde vão, onde eles trabalham, onde eles dormem, né, porque nós sabemos essa informação também. Então, assim, é um uso muito rico. E que eu queria fazer só o último comentário, né, quer dizer, o 5G, o que nós já fazemos hoje, que hoje são 7.000 variáveis, nós cruzamos e analisamos, com o 5G, e se a gente tiver tempo a gente pode comentar isso, gente, isso vai ser exponencializado, é uma coisa assim que talvez muitos aqui não imaginem o potencial do que vem pela frente. E nós estamos nos preparando para explorar, né, para transformar isso em ferramenta, em insights para os nossos clientes. E os bancos são os nossos principais parceiros nesse sentido. É muito bom ver que, na verdade, essas novas tecnologias vão abrir novas oportunidades. E a gente vai falar um pouco do 5G, porque eu acho que tem muitas oportunidades, inclusive, como o presidente Fausto mencionou, no agro, para a gente olhar com atenção esse novo mercado, essa parceria. Tem oportunidades que vão rebater tanto na conectividade, como na conexão de dados e também na monetização desse mercado a partir de operações de crédito com o vetor do Banco do Brasil. Gerson, eu queria te perguntar um pouco, você que está na arquitetura, na engenharia da InterSystem, como que a InterSystem pode ajudar essa parte de conectividade? Vocês já nos ajudam no Hive, uma parte importante do nosso motor de processamento da integração dos dados é feita pela InterSystem. Como é que vocês estão vendo essa necessidade de conectividade, como que essa nova necessidade ela se aparenta também, quais são as dificuldades que o mercado encontra e como é que é possível ter segurança e eficiência com o uso dessas novas informações? Bom dia, Flávio, bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
A ideia de conectividade do dado é uma tendência muito forte, não só no mercado financeiro, mas também em várias indústrias. Tá? Então, a InterSystems, nós somos um parceiro recente aqui da BBTS, nós estamos trabalhando há pouco tempo com vocês, mas estamos participando ativamente do Hive, e eu acho que você já falou isso várias vezes na Febraban e no nosso evento lá em Seattle, sobre a importância de da nossa parceria. Do ponto de vista da conectividade, um dos principais pontos que as pessoas e as empresas precisam nesse momento é conseguir tirar mais informação da quantidade de dados enormes que a gente tem. Então, quando você tem aí múltiplos sistemas dentro das nossas empresas que precisam armazenar informações, sejam dos nossos clientes ou dos nossos registros internos, você precisa ter uma maneira de harmonizar essa informação ao longo de todas essas plataformas. Quando você olha, por exemplo, para uma infraestrutura do Banco do Brasil ou para de um outro banco de grande porte, 90% dessas informações estão ilhadas ou em um silo de dados muito bem fechado. Primeiro, porque esses sistemas vieram de um legado de construção de várias décadas, e aí você tem um conteúdo que está ali armazenado por razões regulatórias, e você tem uma maneira que isso está ali representado. Essa informação, ela tem sentido para aquele sistema e é necessária para existir ali, mas é muito difícil você traduzir essa informação para um sistema periférico e extrair valor dessa informação. Então, a InterSystems está se especializando nesse momento em criar o que nós chamamos de um data fabric, que é uma espécie de um tecido de dados, que é exatamente a interconexão entre as diversas fontes de dados que nós temos dentro ou fora das nossas corporações, para que a gente consiga identificar padrões de um usuário, padrões de um cliente, de forma que a gente tenha uma melhor visualização e conseguir mais conhecimento sobre o que está passando na vida de um cliente, para conseguir fazer a tal da hiperpersonalização que o presidente Fausto falou aqui agora há pouco. Então, a ideia é trazer informações, por exemplo, de um cliente que, se é correntista, se ele fez alguma reclamação dentro da nossa ouvidoria, se ele tem alguma transação de seguro, se ele teve, por exemplo, um sinistro em algum momento, que é um evento meio único, que não é normal, e isso está afetando a vida financeira dele de alguma forma. Então, as empresas do setor financeiro estavam, na jornada de transformação digital, elas estão se especializando em criar o que nós chamamos de jornadas, né? Então, você tem a jornada do cliente para executar algumas operações. Num primeiro momento, essas jornadas são para executar as operações mais corriqueiras, e essas jornadas já estão muito bem mapeadas, mas, como o presidente Fausto falou, a gente precisa também ter um mapeamento da jornada que não é corriqueira, aquele momento da chuva ou da tempestade que acontece, que o cliente tem que estar apoiado pelo banco e tem que ter apoio na aplicação dele, nos aplicativos ou no canal digital de conversa, para que ele consiga ter o mesmo tipo de atendimento. E essa informação desse atendimento tem que estar refletida no relacionamento dele. Por isso, a gente precisa ter a visão única do cliente, a visão 360 graus do que ele é, através de um data fabric. Obrigado, Gerson. Paula, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa ideia do crédito, mas eu ainda queria pensar um pouco nessa questão dos dados. Quando a gente vai falar, inclusive, no mar aberto, um importante assunto é fraude. É verificar se o cliente é ele mesmo, se, na verdade, não está tendo uma operação ali que não seja a mais republicana, a mais correta. E, nesse aspecto, é importante ter bases de dados seguras e bases de dados confiáveis. E nós sabemos hoje que, no mercado brasileiro, o SERPRO talvez seja a instituição com a melhor capacidade de fornecer esse tipo de dado, porque usa uma base, que é uma base do governo federal, seja baseado na carteira de motorista, no passaporte, e também tem conexões muito importantes com vários órgãos da União. Então, nesse aspecto, André, eu queria trazer um pouco essa ideia, você que está lá no SERPRO, vendo essas análises, como é que o SERPRO está vendo essa base de dados, como é que o SERPRO olha essa possibilidade de integração com o setor financeiro e, principalmente, o que vocês estão olhando para frente, uma vez que nem todas as bases de dados que estão disponíveis, elas completam todos os clientes disponíveis aqui no Brasil, uma vez que, por exemplo, a base do próprio TRE, a base lá do
relacionado ao título de eleitor ainda não está disponível. O que vocês estão olhando para o futuro e vendo nesse mercado? Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui podendo conversar sobre um assunto tão interessante. Inclusive, quando eu estava vendo a fala do presidente do Banco do Brasil, é incrível como o Banco do Brasil, o BBTS, em termos do seu planejamento estratégico, eu imagino que eles estão convergindo para as mesmas discussões e as mesmas estratégias, né? O Serpro, então, ele é uma empresa, ele é o principal operador, digamos, do governo federal. Estamos falando aí de praticamente 90% da cobertura dos dados da inteligência de governo dos diversos ministérios. O Serpro ele foi criado inicialmente, e ele foi criado e está hoje vinculado ao Ministério da Economia, e a gente não atende só os dados do Ministério da Economia, já começa a remeter algumas questões que são importantes. Desde 2008, o Serpro é o operador da conta única do governo, né, que tem toda a sua contabilidade firmada hoje no CIAFES, uma integração com o Bacen, isso desde 2008. Então, o Serpro hoje também atende todo o Ministério da Infraestrutura, e eu queria pegar alguns ganchos para chegar especificamente na pergunta, porque tem muito a ver com transformação digital, tem muito a ver com realmente a questão do que é o tratamento do dado, como é que o Serpro investe nisso hoje. Do Ministério da Infraestrutura, a gente tem uma série de produtos e serviços, e isto remete à mudança que o Serpro fez de uns anos para cá. O Serpro, além de, então, operar e manter esses sistemas, ou ser o braço forte do governo na questão de sistemas e políticas públicas, de uns anos para cá, em parceria com o próprio governo, a gente começou a desenvolver soluções e produtos para outros mercados. Então, desses 6 anos, 7 anos, nós saímos de 215 clientes para 23 mil clientes. Isso é um dado significativo. Então, além de atender o próprio, digamos, back-office do governo, ou definição de políticas públicas com inteligência, a gente atende também com soluções para estados, municípios, mercado privado e mercado internacional. O Serpro hoje tem 40 clientes, 46 contratos em clientes internacionais. Eu estou falando um pouquinho dessa abordagem para pegar da questão de leque de dados. À medida que a gente, então, virou parceiro do governo, a própria missão do Serpro, a gente passou por uma revisão. O Serpro é visto como, o nome já diz, a empresa, né, o Serviço Federal de Processamento de Dados, para uma empresa de inteligência, né, de negócios de governo. E com essas parcerias que a gente foi firmando, o próprio governo, objetivando atender melhor esse nosso core, esse público, vocês imaginam que para o Serpro é uma transformação gigantesca, sair dessa quantidade de clientes, com modelos de negócios específicos, muitas vezes. Nessas parcerias, a gente começamos a nos preocupar fortemente em investir em infraestrutura, em segurança de dados, é o maior investimento que o Serpro tem hoje, e estabelecer parcerias de negócio. Então, nós também paramos, né, entendemos que nós não conseguimos fazer tudo sozinho. BBTS, inclusive, a gente tem conversado, né, com relação a parcerias, e é esse o rumo que a gente começou a tomar, então. Então, conceitos como o Serpro deixa de ser uma empresa que trata e suporta, digamos, o negócio de governo, e também leva a inteligência utilizando essas bases para outros mercados, né? Então, o ganho que o país tem com isso ele é significativo. Eu estava falando da questão do Ministério da Infraestrutura, especificamente da Secretaria da Senatran, e eu acho que é uma conquista muito importante. Na última sexta-feira foi lançado o cadastro positivo do condutor, né? Então, o cadastro positivo, se vocês entrarem na CDT, no aplicativo da CDT, vocês vão poder se cadastrar, e a partir de outubro, 12 de outubro, 13, eu não me lembro bem a data, se não houve nenhuma penalidade ou autuação, infração nos últimos 12 meses, empresas parceiras, empresas de mercado, o próprio governo federal, estadual, ele pode conceder benefícios para aquele bom condutor. Eu acho que essa jornada ela é um case muito importante, porque a gente para de falar do cidadão meramente como um contribuinte, um pagador de impostos, e ele começa a ter alguma recompensa com relação a este caso, a este produto específico que já está em produção. Nessa questão das parcerias, nós começamos com o próprio Senatran, o uso da biometria do Senatran, para a geração, inclusive, da carteira digital. Foi um dos primeiros documentos com validade nacional, porque ele vale não somente para o condutor, para a questão das obrigações de trânsito, a carteira pode estar vencida, mas ela continua sendo um documento oficial. E com isso, com essa questão da biometria do Senatran, nos despertou então a possibilidade de mercado e produtos. A gente gerou produtos que estão no mercado hoje, muitos daqui com certeza podem ser clientes, né, empresas clientes destes produtos, com o uso de biometria e com toda a segurança possível. Recentemente, a gente também estabeleceu um contrato e uma parceria com o próprio TSE.
Então, a base de biometria de todos os cidadãos, está chegando a eleição, né? Semana que vem, o CERP não tem nada a ver com a apuração da eleição, mas é importante que essa base biométrica ela compôs, então, essa plataforma de biometria. Então, nós temos a base do Senatran, nós temos a base do TSE, uma aproximação forte com a Polícia Federal, e a nossa ideia é ser exatamente esse provedor, né? A partir da biometria, dados biométricos e biográficos, a gente poder atender uma série de oportunidades desse mar que a gente tem, com a necessidade de mitigar risco, de evitar fraudes, e eu estou falando de produtos que já rodam há 4 anos, então ele já tem uma estabilidade percebida e a sua segurança totalmente colocada em prova, né? Então é um pouquinho disso, um pouquinho assim, a gente pode associar não só a biometria, eu citei o caso da conta única do governo, porque todas as transações, pagamentos, o PIX, né? O PIX hoje pode ser pago algumas taxas, como por exemplo o passaporte, né? E taxas inclusive de aluguel de imóveis públicos, pode ser pago ao governo por meio de PIX. Então, na verdade, vocês imaginam que nós temos todos os dados, a questão do próprio PRONAMP, que é a consulta que foi feita, a consulta da receita da empresa, das micro e pequenas empresas, foi possível distribuir já 38 bilhões de recursos do governo para que a gente consiga, então, fomentar e acelerar e suportar e dar essas condições para que essas empresas consigam se desenvolver. Então, na verdade, assim, é um turbilhão, né? Quando vem essa pergunta, a gente pega muito na questão hoje de realmente ter a questão dos dados biográficos e biométricos como uma âncora forte da transformação digital, elemento indispensável para mitigar risco. Realmente essa base natura ela está no SERPRO, né? Então é o único órgão que tem essa, digamos, essa parceria com o governo, mas o que bate muito na cabeça da gente, que eu acho que é a grande toada que a gente tem que discutir muito, é que todo esse serviço ele tem que ter como centro de toda essa operação o cidadão. Eu acho que chegou a vez do cidadão. Eu acho que chegou como é que a gente transforma tudo isso, essa riqueza de dados, de produtos, de competitividade, para que o cidadão realmente seja, eu não digo favorecido, mas tome a melhor decisão, né? Então é com esse aspecto que o SERPRO tem discutido muito com a Secretaria de Governo Digital, isso é fundamental. Então nós temos uma secretaria que cuida dessa questão de toda a parte de gestão da orquestração do digital, da transformação digital. Então, o SERPRO hoje está assim, eu fico escutando as falas de abertura e o que a gente está discutindo, nós estamos passando por um turbilhão que eu acho com um cuidado muito forte, né? O cuidado para o digital não ficar excessivo, não acabar atrapalhando até a vida do cidadão, porque é tudo tão digital, é tanta forma de ele conseguir se enxergar, então, em algum momento, nós vamos ter que discutir a orquestração dessa transformação digital, mas realmente como a gente transforma, né, um cidadão que paga tantos impostos, que tem tantas obrigações, como é que ele pode ser favorecido? Quem sabe, né? Um espaço de tempo muito curto, nós vamos começar a ver que se o dado é do cidadão, ele tem direito a um FII daquilo ali, né? Eu tenho uma dúvida, André. Você comentou uma informação aqui que, para mim, ela é importante, eu acho que chamou a atenção de muita gente aqui. O Giovanella está aqui atento, nosso responsável pela nossa área de cyber do banco. Você comentou que a base do TSE está pronta para ser monetizada. Sim. A Paula comentou no BB Day, né, semana passada, que o Banco do Brasil está caminhando, buscando processos para que encerre-se a senha, que o cliente não precise mais usar a senha. Okay. Então, a gente já pode dizer em quanto tempo será que essa base vai estar disponível para o mercado? Será que a gente tem como antecipar ou falar alguma coisa nesse sentido? A gente toma muito cuidado, né, que a gente é o operador né, junto com os nossos parceiros. Eu diria que a parte de tecnologia, toda a providência da arquitetura, inclusive de similaridade do uso, né, com a base que a gente já tinha do Senatran, para a gente ter o mesmo nível de serviço, já está pronta. Já está testada e está pronta. Então, a gente está naqueles ajustes finais com relação ao modelo de negócios, a própria marca, né? É trabalho que na minha cabeça, eu imagino aí que na final de outubro, eu gosto sempre de dizer que vai ser mais para dizer que foi um tempo mais curto, né? Sempre é bom para quem tem cliente, né, dizer não, promete para depois, para dizer que conseguiu antecipar. Mas na pior das hipóteses, final de outubro a gente já vai estar com esse produto lançado. Isso acho que é uma excepcional notícia. E Paula, pegando um pouco nessas informações e agora trazendo um pouco com o que a gente estava falando aqui no tema principal do painel, que é o crédito no mar aberto, a gente sempre usou na academia a ideia tradicional de que um modelo de crédito ele precisa ter renda. A renda é a variável mais importante dentro do modelo de crédito. No entanto, com esses novos dados,
surgindo, tem novas oportunidades. Então, também foi falado no BBDI esse uso de analytics, esse uso de novas informações. Então, como é que essas novas informações estão ajudando hoje o banco a fazer novos modelos e a tomar novas decisões relacionadas ao crédito? Obrigada. Bom dia, Flávio. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos aqui, presentes comigo nesse painel, a todos que estão aqui, que estão nos acompanhando. Bom, falando dessa questão de crédito, e ouvindo aqui os meus colegas comentando da riqueza de dados, e aprendi aqui, a gente sempre aprende, né? Hoje aprendi um termo novo, e que é algo que nós, na diretoria, né, especificamente de gestão de riscos, de crédito, né, com os modelos de cyber, de controles internos do ponto de vista de olhar. Dentro da vice-presidência como um todo, a gente tem tido um cuidado muito grande, seja com a questão da proteção dos dados, propriamente dito, como a Maria Tereza comentou aqui, do uso desses dados, e de como que tudo isso se conversa, e aí é que entra o termo que eu gostei bastante aqui, que é um tecido de dados. E aí, quando a gente olha para a academia, que a gente falava que até então, né, a renda era a variável mais importante, deixa eu usar aqui um exemplo exatamente da riqueza de dados que a própria Maria Tereza colocou aqui para a gente, do ponto de vista de clientes que hoje não estão bancarizados, mas que ela conhece os hábitos, né, o consumo, os interesses, o estilo de vida. Então, essa riqueza de dados, essa informação, e que o André trouxe aqui também para a gente, né, de usar tudo isso em prol desse consumidor. Então, vamos pegar aqui 2 exemplos. Né? Nós temos um consumidor em que a gente conhece a renda dele. Eles têm 2 consumidores com a mesma renda. Só que, assim, será que a avaliação e a percepção de risco deles é exatamente a mesma? Essa riqueza de novas informações, de conhecer exatamente o estilo de vida, os interesses, por onde passam, né, toda essa riqueza de dados, esse tecido de dados que nós estamos falando, a interconectividade dessas informações, não vão trazer para a gente o que nós estamos buscando, que é a hiperpersonalização do crédito, que é a hiperpersonalização, que é conhecer, de fato, o meu cliente. E aí, pensando no outro extremo, um consumidor que não tem a renda. E são os modelos que nós estamos produzindo, né, de renda, de faturamento presumido, a partir do que, justamente, quando a gente falou aqui, né, de buscar essas informações, de onde esse cliente passa, por onde ele perpassa, eu estou trazendo com isso e capturando com isso informações que me trazem o seguinte: bom, ele não tem uma renda, mas ele consome, ele vai à academia. Esse jovem, por exemplo, nós estamos trabalhando bastante agora com um modelo de jovens. Esse jovem, ele consome, ele vai em determinado lugar, ele frequenta determinada faculdade, então eu posso presumir que tem uma renda aí por trás, que tem um apoio, que tem todo um ecossistema que eu posso aí, de fato, calcular e prever qual que é essa renda dele. E, a partir disso, conceder crédito, conceder não só crédito, como a gente aqui está no painel de mar aberto, né, falando especificamente, mas a solução mais adequada, né, tanto conhecendo o perfil de risco, como os interesses, os hábitos, né, desse cliente. De fato, a gente começa aí a extrair desses dados e a transformar os dados em informações, em variáveis que fazem com que os nossos modelos deixem de ser modelos tradicionais, como a gente costumava dizer, né, com elementos variáveis tradicionais da estatística, mas que a gente coloque nele toda essa inteligência, o analytics, que a gente faça com que, né, e a gente fala de inteligência, né, a gente fala aqui de machine learning, de colocar os modelos para ir aprendendo, para, de fato, ele ir aprendendo com os hábitos. E o mar aberto é isso. O mar aberto, trabalhar no mar aberto, é conhecer um cliente que eu ainda não conhecia. É conhecer melhor um cliente que não tem transação comigo, que eu não tenho histórico aqui com ele. Então, a busca por novas informações com birôs, né, com outros birôs, com provedores. Então, esse investimento que nós estamos fazendo no uso intensivo, sim, de novas tecnologias, no uso intensivo de novos dados, de informações que estão aí disponíveis, sempre. Sempre, é claro, olhando e se preocupado e com atenção na proteção, né, do dado que é do consumidor.
E eu indo um pouco nessa linha, concordo plenamente de que esse é um grande valor, né, que está sendo colocado e que, com a permissão dos nossos clientes, a gente está buscando extrair. Não vou muito longe, todo o contexto do Open Bank é exatamente isso, através de uma jornada de consentimentos, eu estou conseguindo conhecer, né, esse cliente que não estava aqui comigo, como que ele se relacionava, quais eram os produtos que ele tinha acesso, o que era oferecido no portfólio dele, toda essa geração aí de informações, de fato canalizadas, em prol da gente entender melhor o nosso cliente, é que vão fazer com que a gente consiga ter o que nós estamos falando aqui, discutindo bastante de transformação, que é uma jornada em que ela seja realmente mais fluida, mais digital de ponta a ponta. Em que sentido? No sentido em que eu não estou demandando excessivamente informações do meu consumidor para eu poder conhecê-lo. Eu tenho dados disponíveis que faz com que eu consiga antever isso, eu consiga colocar isso no meu modelo sem tornar essa jornada, né, com tanta fricção, com ela seja mais fluida. Então, essa aceleração que a gente tanto fala, e eu penso no sentido de que ela é uma aceleração em que o consumidor dita para a gente aonde, como, inclusive se ele quer me fornecer os dados ou não. Eu tenho que estar preparado, tanto no físico como no digital. Eu tenho que estar preparado para recebê-lo, para receber a informação dele, para usar a informação da forma em que ele assim o quiser, da mesma forma como atendê-lo. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos aí importantes, né, da gente entender essa riqueza de dados e transformar os nossos modelos, né, as nossas variáveis tradicionais, enriquecê-las com tudo isso que a gente está comentando aqui e que grandes provedores, né, e grandes empresas, elas, de fato, possuem essas informações e nós, hoje, eu digo muito claramente que hoje, dentro do Banco do Brasil, a gente começou a trabalhar com a questão do mar aberto com muito cuidado. Isso com muito cuidado porque, justamente por isso, porque acho que 2 pontos aqui cruciais foram colocados, que é a questão de fraude, então, um onboard robusto, e a questão de conhecer o perfil desse cliente para poder oferecer aí, de fato, uma cesta de produtos, de soluções, um portfólio adequado ao perfil dele, ao risco dele. E, para isso, aqui no banco, a gente foi fazendo isso com bastante cautela. Hoje, a gente dispõe da ferramenta Hive, que é que nos permitiu ter essa robustez no onboard e a diversidade, né, que ela é um grande, né, essa ferramenta, na realidade, ela é um grande hub de outros provedores que trazem para a gente informações, bancos de dados. Quando eu estou falando de biometria facial, quando eu estou falando de uma série de biometria comportamental, esses bancos de dados trazem tudo isso para que a gente consiga, ali no front, fazer toda essa avaliação em segundos. E aí a tecnologia e as questões de cloud são fundamentais para isso, que eu sei que vocês têm um painel também para discutir esse tema. Então, essa aceleração está toda conectada com o negócio na ponta. Obrigado, Paulo. A gente ainda vai voltar a falar mais de crédito, mas eu queria pegar, Marcelo, a ponta final. Você que lá na Serasa tem visto muito essa nova operação mar aberto, a entrada de novos clientes. Como é que esse novo comportamento do mercado financeiro, com novos entrantes, com novos, na verdade, não só entrantes, como pessoas não bancarizadas que também estão começando agora a fazer parte desse novo mercado financeiro. Como é que vocês estão analisando essas informações do crédito? Como é que tem vindo a qualidade dessas originações? E como é que vocês estão usando dados para fazer uma boa recuperação? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Flávio. Prazer estar aqui com vocês e discutir um ponto que, quando eu vi o painel Crédito em Mar Aberto e o tema aqui, né, um olhar para o futuro, deu um flashback. Flashback porque 7 anos atrás, quando entrei na Serasa para construir o Data Lab, era exatamente isso que era o nosso target. Né? A visão de futuro olha, dados tradicionais estão morrendo, cada vez mais o dado nasce digital, nós precisamos aprender a analisar esses dados digitais, porque, no futuro, o transacional vai ser muito mais importante do que o olerite, o endereço e a idade. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu vou chegar na pergunta, mas acho que essa história é importante, porque vocês estão buscando isso. Quando a gente começou, o primeiro desafio que nós nos colocamos foi, se uma empresa pudesse quebrar a Serasa,
por onde ela começaria? E a gente se colocou ao desafio de utilizar dados alternativos para criar um modelo de crédito, que é o principal produto da Serasa. Então, nós começamos a trabalhar em várias frentes, né, e uma delas foi começar a extrair dados raw, né, de smartphones e, a partir desses dados, construir modelos de crédito. Um ano de trabalho, quase um ano e meio de trabalho, nós conseguimos chegar num modelo que tinha uma precisão quase tão boa quanto o modelo tradicional. Então, aquilo mostrou duas coisas. Primeiro, a força desses dados alternativos, porque quando você analisa os dados que estão no smartphone, você extrai comportamento, você extrai padrão de uso, e você começa a entender de que maneira aquele cliente, aquele consumidor, utiliza no seu dia a dia o crédito, apesar de você não necessariamente ter que fazer uma transação de crédito dentro do smartphone. E aquilo foi revolucionário, pelo seguinte, olha, isso significa que, com bastante dinheiro, né, cientistas de dados, né, e acesso a dados de smartphone, se poderia construir um birô para concorrer conosco. Então, acho que esse foi um grande sinal de alerta para, falando, olha, nós precisamos ser mais ágeis, nós precisamos ser mais fortes. Se o futuro é Open Data, Open Finance, Open Bank, informações que o próprio consumidor vai contribuir, vai ceder essas informações para uso, nós precisamos estar preparados para elas. E a gente vem numa jornada, vocês devem estar acompanhando, de muitos anos investindo em analisar esses novos dados, construir essa nova visão, onde a gente combina dados tradicionais, né, os dados negativos, né, recentemente, nos últimos 2, 3 anos, os dados positivos também, com dados alternativos. E o que a gente tem percebido é que a gente consegue ter uma visão muito boa do mercado, principalmente para o novo cliente, o cliente do Mar Aberto, de como avaliar risco e de como avaliar comportamento a partir dessas informações. Então, esse acho que foi um dos grandes benefícios, na época, né, 7 anos atrás, de ter construído um Data Lab, foi ter um grupo que podia arriscar, que podia utilizar diversas ferramentas, diversas tecnologias, diversos algoritmos, para que pudesse fazer esse tipo de análise. A coisa foi tão bem sucedida que isso foi incorporado aos nossos produtos, aos nossos serviços, e abriu uma brecha para que a gente pudesse explorar um mercado que nós não tínhamos entrado, que era o mercado do agronegócio. A gente vai comentar um pouco mais à frente, mas o agronegócio e a análise de crédito, e principalmente você conseguir escalar serviços no agronegócio, depende unicamente de você transformar dados alternativos em dados que a gente consiga trabalhar 3 dimensões de risco. O risco da produção, o risco de imagem e o risco de comportamento de crédito. Isso até 2, 3 anos atrás não era possível, porque a informação era cara, era de difícil acesso, você precisava de pessoas para poder ir a campo para coletar a informação, enfim, muito caro. E hoje é possível, por exemplo, extrair a partir de uma imagem, né, dos últimos 10 anos, analisando imagens de um determinado talhão, de uma determinada fazenda, entender qual foi o comportamento daquele produtor rural, tanto da capacidade de pagamento dele, quanto da produção em si. Então, a gente começa a extrair sinais onde a gente consegue fazer avaliação de risco a partir de imagens. Acho que essa é a grande mudança que a gente tem aqui. Eu acho que para um time de tecnologia, para um time de algoritmos, é que vocês precisam se preparar para cada vez mais ter acesso à informação, de criar conexões com o consumidor final, seja ele um consumidor urbano, seja ele um produtor rural, para que ele possa ceder esses dados e, a partir desses dados transacionais, construir essas relações de risco. Deixa eu até aproveitar esse ponto, que nós estamos aqui com nossos colegas da diretoria de risco, o Marco Túlio está aqui acompanhando também. Vocês chegaram à conclusão, ou pelo menos a partir desses modelos, que esses dados qualitativos eles estão gerando uma performance melhor do que os modelos tradicionais baseados em renda, seja para o consumidor ou para o faturamento, no caso das PJs e dos produtores rurais? O que acontece? Acho que tem 2 combinações aqui. Uma, modelos tradicionais, vamos lá. Para todo cliente que você tem um relacionamento de crédito, claro que o comportamento de pagamento dele vai explicar 85% do comportamento dele. Só que esses dados tradicionais, eles atingem uma parcela do público todo. O problema é que quando você quer expandir para o público geral, você não tem as mesmas informações. Então, você precisa aprender a extrair, a partir de dados alternativos, como é que é o comportamento
desse consumidor. Te respondendo, sim, os dados alternativos são bons preditores. O que existe é um desafio muito grande na explicação deles, porque, principalmente para o regulador, quando você concede crédito, você tem que ter uma explicação daquele comportamento, daquela variável. Muitas vezes se tem uma preocupação de que seja uma explicação muito coerente do ponto de vista de negócio, mas que os modelos, os algoritmos que são utilizados e que descrevem aquele comportamento, eles vêm de modelos de inteligência artificial, que muitas vezes não têm essa explicação de maneira tão clara. Então, a resposta é qualitativamente sim, esses dados são estáveis, são importantes, existe um desafio da explicação, mas se você se basear neles para construir comportamento e para avaliar crédito, eles são uma boa forma de acessar e de avaliar consumidores, principalmente de estender o teu mercado, né? Então, você sai de 20%, 30% da população que tradicionalmente você avalia para praticamente o mercado inteiro. Maria, aqui nós temos um ponto aqui que me parece que dá uma tangência, ou pelo menos uma convergência muito grande com o que a Embratel e a Claro têm hoje de informações. De um lado, vocês trabalham com satélites, então vocês têm imagem de satélite. Eu acho que isso ajuda um pouco nessa questão do produtor rural, analisar um pouco a lavoura, o comportamento da produção agrícola. E, do outro lado, vocês têm a informação que também foi comentada do comportamento dos celulares. Vocês têm uma base gigantesca de clientes, estão no Brasil inteiro e conhecem esse comportamento do consumidor. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, baseada em 2 vetores. A primeira, como é que vocês estão trabalhando com essas informações? Como é que vocês estão ofertando essas informações no modelo B2B? E, principalmente, qual tem sido a dificuldade dos seus clientes de fazer a integração desses dados? Porque uma coisa é você ter o dado, outra coisa agora é você pegar o dado e jogar o dado no seu modelo. Ele está fluido, funcionando, e depois eu vou até colocar para você, Jéssica, para fazer essa comentário nessa questão da conexão. Ok, obrigada. Bom, vamos começar sobre a questão de coleta dos dados do agro, né? O primeiro desafio dos produtores no país é o desafio da conectividade, é claro isso, né? Nesse sentido, nós estamos participando do Broto, oferecendo soluções de conectividades para os produtores rurais. Então, primeiro, a conectividade. Estando conectados, né, de fato, hoje nós já temos ferramentas para coletar uma enormidade de dados e dispositivos para coletar uma enormidade de dados sem precisar ir a campo. Eu não preciso colocar as pessoas indo. Também trabalhamos com coleta de imagens e análise dessas imagens, fornecendo... Opa, ver se está melhor agora. Oferecendo já os insights para os clientes, né? Então, o agro para nós também é estratégico, sobretudo quando a gente pensa em internet das coisas, evolução para 5G. Então, isso tem um valor estratégico e nós já coletamos, já tratamos e já oferecemos o dado pronto em forma de insight para os clientes B2B. E isso nós temos feito também para essas soluções que eu acredito são complementares, elas não substituem outras soluções que já estão em uso pelo próprio banco, pelos birôs de crédito, mas elas complementam, porque, de fato, nós temos conhecimento do comportamento desse cliente. E fazemos, como é que nós abordamos o nosso cliente B2B? Nós oferecemos para o cliente uma prova de conceito para que eles, inclusive, comparem os resultados que nós oferecemos, como análise de crédito, com os instrumentos que eles já usam. E, normalmente, os nossos clientes entendem que eles são complementares e muito úteis. Então, a gente, é lógico, tem que ter um desafio de integração, e eu vejo, tanto nós podemos fazer isso, como, por exemplo, a BBTS tem capacidade de fazer isso, mas nós já oferecemos uma solução já completa. Você perguntou também sobre como é que qual é o modelo de negócio, né? Nós não vendemos o dado, né? É para uma questão estratégica nossa, nós vendemos o resultado da análise. E pode ser um contrato permanente, um contrato por um propósito específico. Eu quero testar um determinado conjunto de clientes, de prospects, então nós podemos fazer isso também.
Então, assim, é um modelo completo e nós estamos aprendendo também, temos quase uma década preparando a nossa organização para isso. E entendemos que mobilidade é a chave, né, hoje. Tudo passa pelo móvel. Fico imaginando aqui, não sei se alguém aqui, no início dos anos 2000, assistiu um filme que chamava Um Dia Sem Mexicanos. Alguém aqui assistiu? Vale a pena, porque a temática é muito atual. Se passa na Califórnia, um dia que os mexicanos desaparecem da Califórnia. E aí a cidade vira um caos, porque não tem serviço doméstico, não tem limpeza, não tem lixeiro, não tem pessoas nos restaurantes. Imaginem se hoje não existiu mobilidade. Né? Como é que os bancos vão viver? Porque 70% do que é feito hoje é feito pelo mobile. Então, por isso é que nós sabemos tanto sobre os nossos clientes, o que eles consomem, o seu comportamento, o que eles fazem, porque nós também temos, além da mobilidade, nós temos banda larga fixa. Pasmem, senhores, ainda existe telefonia fixa. Nesse país nós temos 8,5 milhões de clientes. E TV por assinatura. Isso tudo é que forma o nosso Analytics. Tá? Então, assim, é muito rico. Vai ser interessante a gente conhecer mais, porque eu penso que alguns aqui vão conhecer com profundidade esses produtos. Outros conhecem o produto tradicional, lá de comprar a TV por assinatura, o celular. Agora, quando vocês falam que vão entregar um score ou uma informação qualificada, você pode dar algum exemplo para a gente, concreto, para ilustrar esse argumento? Sim, nós, com base nos nossos dados, nós damos score de crédito. Aliás, nós não só damos, nós usamos. Hoje nós temos uma operação de pagamento, né, o Claro Pay. Então, nós utilizamos esses dados, já devidamente tratados e analisados, para classificar o score dos nossos clientes. E que a grande vantagem que eu acho, quer dizer, como é que ela se complementa ao que já existe no mercado, e é importante, são complementares, não brigam e eles se somam, né? É porque exatamente nós temos informações dos clientes que não são bancarizados, que não usam crédito. Então, nós usamos dados qualitativos do comportamento desses clientes. Então, hoje eu já forneço para o banco, e as fintechs, posso dizer para vocês assim, né, sem apavorá-los, mas as fintechs são usuárias intensas disso, as principais fintechs no país, elas já utilizam o nosso score de crédito. Eu já entrego pronto o score de crédito, XX a Y, e onde é que aquele cliente se enquadra. Com ferramenta, o próprio cliente, B2B, ele acessa essa informação de forma simples, ele não tem que entregar, ele está numa plataforma disponível e permanente. Agora voltou. Você queria comentar alguma coisa? É só um comentário para ajudar na argumentação. Hoje, pelo que a gente tem estudado, inclusive em parceria, cerca de 20% da base do pré-pago ela é de baixíssimo risco. Isso, basicamente, são as operadoras que conseguem avaliar. Por quê? Porque são pessoas desbancarizadas, né? Dificilmente você também consegue dado transacional de pagamento. Hoje, com o Pix, talvez isso vá melhorar, né? Então você vai conseguir mais informações, mas até muito recentemente era só as empresas de telefonia que têm acesso a esse consumidor. E a gente avalia, né, já avaliou em modelos em conjunto, cerca de 20% baixíssimo risco. Gerson, comenta. Só complementando, e nós temos buscado esse cliente para oferecer, inclusive, crédito, que é até a ação que nós podemos fazer em conjunto, porque nós avaliamos, temos o Claro Pay e fazemos oferta também nesse conceito de mar aberto. Na verdade, eu ia pedir para o Gerson comentar, mas na hora que falou em crédito, não tem como não colocar para a Paula fazer um comentário nesse assunto. Paula, como é que o banco olha essa possibilidade de fazer crédito fora das agências? A gente está vendo a Claro desenvolvendo o Claro Pay, a gente tem visto grandes empresas de telecomunicações entrando nesse mercado, as Big Techs, todo mundo querendo um pouquinho de atuar, né, com esse consumidor. Mas, no final do dia, para fazer crédito, você tem que ter uma coisa chamada balanço, capital. Ainda digamos assim, o último bastião
sólido das instituições financeiras, porque para fazer crédito sem balanço, isso acaba gerando um problema sistêmico e, no final do dia, tem que passar pela questão do próprio regulador e toda a estrutura do mercado financeiro. Como é que o banco tem olhado isso e como é que o banco, a partir até desse debate que está sendo colocado, pode aproveitar essas oportunidades, uma vez que Maria Tereza acabou de comentar, a gente está querendo fazer crédito. Eu não sei se não está funcionando. Vamos lá. Vamos ver esse daqui. Está funcionando. Bom, vamos lá. Eu queria tecer alguns comentários que eu acho que vai um pouco dentro dessa linha. E quando a gente fala aqui dessa riqueza de informação, e eu comentei aqui o cuidado que nós tivemos e estamos tendo em avançar dentro desse contexto de crédito para o cliente que a gente ainda não conhece, né? Então, essas informações qualitativas, elas são, assim, de um poder dentro do nosso modelo fundamental. E isso é fato. Por quê? Porque, assim, eu ainda não tenho um histórico de relacionamento com ele. Então, por isso que nós estamos utilizando, e aí não só dados qualitativos, mas também quantitativos, e aí tanto você comentou, e isso é fato, a gente coloca dentro dos nossos modelos, a questão do histórico, né, do cadastro positivo e restritivo, do relacionamento, né, de todo esse histórico desse cliente que ele já tem nesse mercado, nesse ambiente. E aí, seja ele consumindo crédito ou não, seja ele através de consumir aqui um produto e alguma solução da própria Maria Tereza. Ele também vai constar lá do seu cadastro, seja ele positivo, esteja ele no positivo ou no cadastro restritivo. Então, tudo isso vai fazendo o que nós somamos aqui e que a gente vai colocando essas variáveis dentro dos nossos modelos para que a gente faça, assim, essa expansão do crédito. Temos interesse em expandir esse crédito, esses dados, essas informações vão nos auxiliar sobremaneira, é claro. E aí, sobre diversos canais, sobre diversas perspectivas, acho que tem um advento novo que nós estamos vivenciando e que nós já estamos coletando informações a partir deles, que você muito bem colocou, que é o Pix. O Pix já está trazendo para a gente uma riqueza de dados em que a gente consegue fazer links a partir de uma cadeia de valor. Então, a gente estabelece, né, o que seriam aí os grandes drivers deste crédito e como essas relações em cadeia de valor estão acontecendo. Porque você consegue cruzar tudo isso. Então, às vezes, de fato, clientes que não eram bancarizados, e hoje, com o advento do Pix, são beneficiados porque estão prestando um serviço, né, porque são prestadores de serviço, porque são fornecedores menores ainda, que seja de um grande driver de crédito. Isso tudo já tem trazido, já está sendo incluído nas nossas avaliações, nos nossos modelos de crédito, para fazer com que a gente faça, assim, essa expansão do crédito para um consumidor que ainda estava na borda, porque você ainda não tinha conseguido ver as informações dele no seu dia a dia, a partir de um relacionamento que vai sendo construído com o tempo, você já consegue capturar isso e trazer isso para dentro do seu modelo e fazer com que isso componha e você entenda o perfil dele, né, de risco e como que a renda dele, de fato, está sendo ali construída. Eu acho que esses são os dados, e acho que são as informações, assim, principais que nós estamos já conseguindo no dia a dia colocar dentro desse grande vetor que é o crédito. Você comentou que, bom, beleza, para ter crédito a gente precisa de ter balança, a gente precisa de ter, né, uma estrutura robusta. Assim, bancos incumbentes têm toda essa estrutura robusta, né, e eu acho que os insurgentes estão entendendo isso, estão percebendo isso, percebem que, para ter, né, resultado, precisam, sim, se aventurar também na intermediação, no crédito, no spread. E essas informações, com certeza, elas são muito ricas, são muito caras, para você ir expandindo isso. Os incumbentes já têm todos os seus modelos tradicionais e toda essa nova, vamos dizer, o data lake, e informações que nós já estamos com ela dentro do banco. Informações que nós já tínhamos aqui e que talvez a gente não explorasse essas informações. Informações que você, agora, com a construção de um grande data lake dentro do banco, o banco tem investido muito, né? A gente tem uma área de analytics, você consegue
com próprios dados que você tinha, que não eram apenas só os transacionais, mas até a forma como o seu cliente relaciona com você e que está lá, que fica no nosso histórico, a gente também consegue ir absorvendo qualidade desse dado e incorporando no nosso modelo. Não é diferente no segmento de agro. Todos os nossos modelos, nós temos um histórico longo, né, de agronegócios dentro do nosso país, né? Não à toa somos o maior parceiro do agronegócio. E essa parceria, esse conhecimento desse cliente, ele tem trazido, sim, informações para a gente ir além dos clientes que já estão encarteirados conosco. Porque você tem aí um bom componente para poder, juntando, né, modelos estatísticos tradicionais, dados estruturados com dados não estruturados, ter uma boa proxy, né, para poder avançar para além deste mercado, né, para além do cliente que está ali contigo. Adicionalmente, né, nós estamos falando dentro de um contexto importante de fatores de risco climáticos, socioambientais, e que nós temos ali com... E aí, eu não tenho como aqui também não trazer à tona que essas novas tecnologias têm nos ajudado bastante a perceber e a entender quais as regiões estão mais propensas para plantar o quê, e como, e quando, né, e que situação em que, de fato, o clima ali, historicamente e prospectivamente, pode beneficiar ou não a determinada cultura, determinado contexto ali, determinado segmento da agricultura que está sendo, que a gente está concedendo crédito. Então, essas informações, elas estão compondo cada vez mais os nossos modelos. Nós estamos dentro de um contexto em que a responsabilidade socioambiental, em não só prever as questões e ter dentro desses modelos as questões climáticas, mas também entender se todo esse environment que nós estamos ali, e aí são informações qualitativas, muito mais do que estatísticas, que vão compor esse nosso modelo e que estão nos ajudando a compor esse modelo para entender melhor esse cliente, seja ele, né, um cliente pessoa física, um cliente pessoa física do agro, um PJ, porque quando a gente está falando também aqui de crédito, nós estamos falando do microcrédito, né, médias e pequenas empresas. Eu acho que o advento, você comentou bastante aqui, da evolução que foi, da transformação que foi dentro do contexto do programa do Pronamp, das consultas digitais, né, e a gente estava inserido dentro disso em buscar essa tempestividade, porque, além de tudo, além de conhecer, além de entender o perfil e de trazer informações qualitativas, precisamos ser céleres, precisamos ser tempestivos, precisamos fazer com que tudo isso se conecte, e se conecte de uma forma rápida. E aí, Maria Tereza, eu não tenho a menor dúvida que o 5G vai fazer um diferencial absurdo. Nós só precisamos de entender um modelo de negócio para a gente deixar em pé, porque essa conectividade, principalmente dentro do nosso mundo do agronegócios, em que a gente consiga, com isso, trazer, né, um aumento da produtividade, porque eu acho que é isso que o nosso cliente também espera. Nós estamos aqui para assessorar o nosso cliente, para oferecer consultoria para o nosso cliente dentro desse contexto, e juntar todas essas informações, todos esses dados. Ordinal, na verdade, desculpa, diferente do dado cardinal, que a gente vai colocando 1, 2, 3, em que a gente consegue. E todo mundo aqui está falando de dados qualitativos. E aí, na hora que a gente vai para a integração de dados, a gente está pegando dados satélite, está pegando dados relacionados ao comportamento desse consumidor, para onde ele vai, o que ele fez. Isso tudo vai virar uma informação que, no final do dia, não deixa de ser um score. E, de novo, um score ordinal. Exato. Como normalizar isso? E como é que você tem visto a dificuldade do mercado em tratar com isso? Eu estou colocando
desde grupo gerador até perfuratriz, que podia estar acontecendo lá dentro e assim por diante. E cada um desses sistemas tem uma visão única. No momento que você transporta esse conceito aí para um agro ou para um sistema financeiro, você começa a trazer também o mesmo paradigma. No caso do agro, o problema é um pouquinho pior, porque a conectividade do agro é infinitamente pior do que era de oil and gas. Porque oil and gas, você é uma plataforma, você é um navio petroleiro, você tem um espaço confinado. No caso do agro, você tem um espaço estupidamente gigante e tecnologias de conectividade dessa escala ainda não eram suficientes para trazer informação na velocidade necessária. Muitas vezes, no agro, o pessoal fazia carga em batch, porque você levava uma colheitadeira, levava uma semeadeira para o campo, no final do dia ela voltava e alguém fazia uma descarga. Então, você fazia uma carga em batch sobre o que aconteceu. E o agro pode ganhar muita agilidade quando você traz isso para o near real time, que é quase no tempo real. E aproximar isso com o que o nosso colega aqui falou do Serasa, sobre o problema de, às vezes, explicar por que o machine learning deu um resultado, porque é difícil, às vezes, você conseguir palpar e deixar isso claro até para o regulador. Por que eu consegui dar crédito para isso, para esta pessoa que o modelo não estava me dizendo que poderia dar crédito e ele pagou? Ele está sendo firme com o pagamento dele. Esse tipo de comportamento, você está trazendo o que nós chamamos lá no Data Fabric da camada semântica, que é trazer o significado de alguns tipos de comportamento, significado de algumas operações, que eles podem aumentar ou diminuir, no caso do score de crédito, de uma pessoa, se ele pode ou não receber um maior crédito. Isso me lembra nos primórdios do varejo, né, quando o pessoal fazia o carnezinho dentro da loja, que era, de novo, para povo desbancarizado, pagar e comprar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, em 25 parcelas dentro de um carnê. E aí, o dono da loja, ele tinha esse histórico, então ele sabia o que ele podia fazer, ele sabia o quanto ele podia expandir de crédito daquele cliente. Então, ele tirava a informação do que ele tinha lá. Do mesmo jeito que as operadoras de telefonia móvel com os pré-pagos estão fazendo isso hoje, porque eles têm ideia do quanto o cliente está fazendo de pagamento e quantas recargas ele faz no mês. Então, isso traz um score, e isso, junto com as metodologias tradicionais, precisam realmente ser harmonizadas. E, para isso, a gente realmente precisa ter uma camada semântica bem mais definida. E esse é um dos grandes problemas hoje, de você realmente conseguir o balanço entre o que é resultado do machine learning, que às vezes é inexplicável, e um modelo tradicional. Tá? E falando um pouquinho até de machine learning, uma das coisas que a gente está vendo também no mercado é que, em vez de você usar o machine learning só na predição, na construção do modelo, tem gente usando machine learning para criar dado de teste, que é o tal do machine learning generativo, onde você cria uma base de dados de teste que é semelhante à base real, mas não é de ninguém, onde você não precisa ter nenhum tipo de comprometimento do usuário final de que você está usando o dado dele para fazer esse teste. Então, você tem outras aplicações do machine learning de outros tipos de AI. Então, a conectividade e tentar fazer esse match na camada semântica é o grande desafio nesse momento. E a gente está tendo alguns sucessos em alguns casos de implementação aí no mundo também. Tá? Então, tem alguns casos que a gente já tem notícias, por exemplo, nos Estados Unidos, de algumas cooperativas de crédito que estão tentando implementar esse tipo de coisa. Cooperativas estaduais, né? São pequenos bancos. Isso é fantástico. A gente viu isso no evento do início do ano de maio, em Seattle, que a gente estava discutindo tecnologia, essa questão de uso de inteligência artificial e machine learning lá no dado cru. Isso faz uma diferença, porque normalmente se trabalha na melhoria do dado para depois se aplicar a modelagem. Então, a gente está falando de uma inversão até de arquitetura de lógica. Isso. Aí é um outro ponto, né? Porque normalmente a gente pensa o seguinte: você tenta aplicar o machine learning em cima de um dado que está estacionado ou estagnado dentro de um data lake, e aí você acaba criando um modelo que se adequa àquilo que está lá. E a realidade não é exatamente aquilo que está lá, porque o data lake ele foi modelado para receber ou para armazenar dado por uma dada finalidade. Quando você tem um dado real que difere daquilo, o seu modelo não vai funcionar. Então, um dos outros desafios na área de machine learning é, às vezes, as pessoas tentam fazer o dado caber no modelo e não o modelo caber no dado.
Então, você tem essa dificuldade, às vezes. Às vezes, as pessoas tentam fazer o dado caber lá dentro, mas não é isso que você precisa fazer. Você precisa fazer o contrário. Não, perfeito. Todo mundo aqui comentou muito do agro. Acho que o agro, que para a gente é uma grande alegria, né? Uma vez que o Banco do Brasil é o maior parceiro do agronegócio. Uhum. Mas falando no agro, qual é hoje a dificuldade que a gente está observando de conexão desses dados, de trazer esses dados? Eu vou perguntar tanto para você, Marcelo, quanto para o Gerson. Depois eu trago essa informação para você, Andrés, para trazer essa ideia da conectividade. Tá bom. Tem vários desafios, né? A gente comentou aqui, parece que é um problema resolvido, mas está longe de ser resolvido. Quando a gente faz uma análise tradicional, você criar o QIC, entender sobre o produtor e as terras do produtor já tem uma dificuldade grande, porque a conexão, ou o link, ou o pinning entre produtor e terra, ele não é bem construído. Além disso, tem um problema chamado de arrendamento, né, que está completamente fora do radar. Né, ou tem um acesso muito difícil, você precisa ir a cartórios para entender se tem um arrendamento. Como a gente acaba construindo a capacidade de pagamento, né, e a garantia daquele produtor rural utilizando as terras, se você não tem informação do arrendamento, você perde a capacidade de avaliação. Então, esse é um desafio enorme que precisa ser feito. Além disso, né, nessa fase, antes da concessão do crédito, né, de entender bem o comportamento do produtor e o comportamento das terras vinculadas a esse empreendimento, tem depois toda a dificuldade do monitoramento. Né? A gente tem tanto o monitoramento socioambiental quanto o monitoramento de safra. Ainda é uma dificuldade muito grande, né? Você ter capacidade de monitorar todas as terras e aplicar todos os protocolos, porque, para quem não está familiarizado, existe uma série de protocolos que, dependendo do financiador, precisam ser cumpridos. Então, você está no bioma amazônio, tem um protocolo vinculado à pecuária específico para o bioma amazônio. Se você vai para o Cerrado, é um outro protocolo. Então, todos esses protocolos precisam ser programados, né, nessas ferramentas que precisam avaliar, levando em consideração o produtor, as garantias dele e o protocolo que vai ser vinculado. Então, o acesso a dado ainda é muito, muito, muito difícil. Está melhorando assim, o acesso, principalmente às CPRs, e o registro de CPRs, e o acesso às informações da CPR para qualquer relação de crédito vai melhorar muito a visibilidade do que hoje não está em cadastro positivo, não está em cadastro negativo. Então, vai ser possível fazer esse tipo de relacionamento e ter uma ideia de quanto o produtor está alavancado. Além disso, aí comentando um pouco do aspecto que a Paula citou, né, você precisa ter data lakes muito robustos para entender o comportamento, porque muitas vezes existe uma seca ou uma enchente numa determinada região vinculado àquele produtor rural ou a um financiamento, mas não quer dizer que vai ter um problema de pagamento. Porque esse mesmo produtor, ele tem concessionária, tem supermercado, tem outros negócios que vão dizer que o comportamento de pagamento dele, né, é seguro. Exato. Tem o seguro do banco, verdade. Exato. Tem o seguro também, né? Então, assim, tem essa visão maior que precisa existir e esse monitoramento maior que precisa existir. É curioso, só um comentário rápido, mas o momento que, para um certo conjunto de produtores, ele está mais exposto é justamente quando ele tem os negócios bem estabelecidos, ele vai expandir a produção dele. É o momento que ele fica mais propenso a risco e aumenta o risco de default dele. Maria Tereza, a gente está falando, e vamos falar hoje de 5G. Como é que está sendo a demanda, vocês olhando lá, a demanda do cliente agro para sistemas privativos de 5G? O que isso pode mudar lá naquele dado e na análise ou nesse todo esse ecossistema? Sim, devo confessar que o agro ainda está no estágio anterior. Quer dizer, ele ainda precisa ter a conectividade. Mas eu queria dar duas informações importantes, né? Recentemente, a CETIC-BR publicou a pesquisa do TIC Residência, né? E ela mostra que, hoje, mais de 80% dos domicílios rurais têm internet. E acesso à internet prioritariamente pelo celular. Então, esses produtores
também estão dentro desse conjunto de clientes mobile. Esse é o primeiro dado, né? E o que eles querem agora? Eles têm o desafio da cobertura da área de produção, que é um desafio grande. Para esse desafio do agro, até pelas características do agro, ele não precisa, neste momento, hoje, do 5G. Quer dizer, hoje, uma cobertura 4G, ou mesmo de outras tecnologias em uso, wireless, dão a ele condições de fazer aplicações de internet das coisas de uma forma, eu não diria fácil, porque eles precisam de consultoria técnica, de conhecimento, de capacidade de integração. Estou falando de vocês aqui, né, Flávio? Mas eles, com a internet das coisas, tanto eles vão se beneficiar, como nós que trabalhamos dados também. Porque imagina coletar dados de todas as áreas de produção, ter máquinas conectadas, né? Então, isso vai gerar um volume de dados que hoje já é possível com 4G. E não 4G, quando nós chamamos KTM, Narrowband IoT, cujos dispositivos já têm baterias que duram de 5 a 10 anos, sem você ficar lá tocando bateria de dispositivo de internet das coisas. Então, isso já gera uma condição muito boa de fazer gestão, de fornecer dados e de auxiliar nesse desafio de vocês de crédito. Tá? O 5G vem, mas eu acredito que o 5G tem, depois, se você quiser, a gente comenta, mas tem coisas muito específicas que talvez para esse público não seja uma demanda imediata. Então, o que eles nos demandam mais agora é cobertura, conectividade, 4G, internet das coisas. Nós fizemos uma parceria estratégica com a John Deere, então as máquinas da John Deere já saem conectadas para campo. Isso já está também auxiliando na coleta de dados para compor esse nosso data lake. Eu acho que isso já está avançando muito. Você trouxe uma percepção que eu tinha ideia de que para fazer em larga escala o agro, a gente precisaria do 5G. Você está trazendo que a internet das coisas é possível com 4G. Bom, já que você quiser entrar no tema 5G, eu posso entrar? Pode. Bom, então vamos lá. 5G tem 3 coisas que ele oferece para a gente, né? E vocês aqui da tecnologia talvez até dominem mais do que eu. Mas são 3 coisas. Uma é mais velocidade. Então, hoje no 4G, a gente está falando de velocidades típicas de download de 30, 4G, 4,5G, 50, 100, 80 de download. Quando a gente fala em 5G, nós estamos falando de 1 giga, 2 giga, e fala-se até em 20 giga, né, de velocidade. Então, é um salto extraordinário de velocidade. Quem precisa muita velocidade? Quem tem volumes muito grandes de informações para pegar, quem tem dados em volume muito grande, então precisa disso. A segunda característica dele é baixíssima latência. Hoje, uma latência típica, se vocês testarem aqui no celular de vocês 4G, 4,5G, 20, 30, 50 milissegundos. Com o 5G, nós estamos falando de 5 a 10 milissegundos. É quase como uma reação humana, né? Então, é uma resposta muito rápida, que é necessária para eu comandar, fazer transporte autônomo, né? Imagina um carro, se demorar 50 segundos para ter uma reação, um sinal, atropelou alguém ou bateu alguém. Então, numa cidade, numa indústria, que o robô tem que trabalhar e executar tarefas em tempo quase real, o 5G é importante. E a terceira, gente, é algo que que às vezes as pessoas não dão muita importância, é densidade. Então, eu vou falar aqui nesse belíssimo espaço que nós temos aqui do Centro Cultural do Banco do Brasil. Hoje, com 4G, se eu quiser fazer internet das coisas, nesse espaço do Centro Cultural, que inclui estacionamento, jardins, áreas verdes, área de exposição, área administrativa, o 4G permitiria conexão de 10 mil dispositivos simultâneos. E é por isso que, quando a gente vai para o Réveillon no Rio de Janeiro, né, na Praia Copacabana, tem dificuldade, porque são tantas pessoas acessando a rede ao mesmo tempo que a rede
Sente. É por isso que vocês veem que a gente instala lá na orla aquelas antenas móveis para reforçar o sinal. Neste mesmo espaço do CCBB, quando tiver 5G, né, que, aliás, já tem o 5G aqui com não standalone, já está disponível, standalone também, a capacidade de conexão, de conectar dispositivos passa de 10 mil para 1 milhão de dispositivos nessa área aqui. 1 milhão de dispositivos. Gente, se a gente está comentando que com esses dados que nós já temos hoje, com 4,5G, 260 milhões de usuários, a gente já faz estudo, análise de crédito, produtos contra fraude. Imaginem numa área dessa com 1 milhão de dispositivos conectados ao mesmo tempo. Eu vou conseguir conectar tudo, todas as cadeiras, todas as lâmpadas, todas as portas, todas as salas. É muito potencial que isso vai gerar. E nós precisamos agora pensar, e esse é o momento, né, como é que nós vamos usar o potencial de tudo isso que será gerado. Que vai precisar de cloud, que vocês não vão imaginar que 1 milhão de dispositivos em cada local como esse, a gente vai conseguir fazer isso dentro, né, on-premise, não vai. Então, assim, é um conjunto de novos desafios e que vocês precisam começar a traduzir em como aplicar isso na vida real. Vão ter redes privativas, porque uma indústria vai ter lá sua rede privativa 5G, que vai estar não necessariamente interligada com redes públicas, e vão existir redes públicas. Imagine o Banco do Brasil, que tem essa enormidade de agências, que está no Brasil todo. Se ele for criar uma rede privativa, ele vai ter que construir uma, claro. Não faz sentido, né? Então, o 5G também permite uma coisa diferente, chama slice, que é separar na rede 5G, como se fossem faixas preferenciais de trânsito para determinadas aplicações. E isso para um público mais amplo, para cidades inteligentes, eventualmente no futuro do agro, pode ser interessante. A gente está caminhando para o nosso final do painel. Eu queria primeiro dizer como é que a BBTS está se colocando nesse ecossistema. Com o Hive, a gente entende que nós não queremos ser o provedor dos principais serviços. Nós estamos hoje com mais de 42 microserviços conectados. A gente quer buscar sempre o melhor parceiro. A nossa ideia é ter uma grande capacidade de conexão, de tal sorte que quando for fazer um modelo lá, Marco Túlio, Flávio, foram lá discutir, fazer um modelo, e aí alguma outra empresa traz uma informação melhor, ele não precisa trocar o encanamento já está pronto. Se cada vez que você tiver uma empresa melhor, tiver que trocar o teu encanamento, o teu modelo, você perde a capacidade de trazer o melhor de cada produto. Então o que a BBTS tem feito nesse sistema é o quê? É trazido sempre os melhores. Nesse aspecto, não tem dúvida de que hoje o SERPRO é o nosso principal parceiro, por exemplo, na análise de fraude. E tem também uma informação muito rica que já está disponível, que é a questão da validação da renda para o próprio imposto de renda, uma vez que é o SERPRO que faz a validação da base de dados de imposto de renda. Isso também tem uma aplicação muito forte para a operação do banco e a BBTS entrando nesse assunto no exterior. Uma vez que, para comprovar renda no exterior, essa é uma informação rica e o BB Américas, por exemplo, usa essa informação para oferecer uma validação de crédito fora do mercado brasileiro. Isso também abre um conjunto de possibilidades. Mas o mais importante disso tudo, que a gente viu aqui também, é que há uma demanda, e eu colocar até para refletir, o Pedro Bramon comentou aqui dessa questão do desenvolvimento do banco, de vários novos ecossistemas, é o crédito feito dentro do sistema do banco, que é o tradicional, ou dentro das plataformas, sejam lá essas plataformas no banco de tijolo ou no banco digital. Mas Maria Tereza trouxe também uma visão de que tem muita demanda de crédito em outros ecossistemas. E aí, nesse aspecto, nós vamos precisar de conectividade. E quando a gente coloca conectividade, a BBTS também está entrando não apenas a conectividade de dados, mas a possibilidade de distribuição digital de produtos, que é um outro ponto que nós estamos colocando também com essa parceria feita junto com a InterSystem, que é distribuir produtos digitais com capacidade de processamento bastante elevada, bastante robusta e principalmente com muita segurança. Então, para fechar, eu vou começar, Marcelo, por você e vou caminhando para cá, para a direita, as últimas considerações para a gente fechar o nosso painel. Poxa. Bom, obrigado novamente, passa rápido, né? Um monte de coisa para falar aqui, né, sobre o impacto de dados e
como utilizar dados alternativos. Bom, antes de mais nada, quero dizer que assim, é muito bom chegar ao futuro, né? A gente sempre fala do futuro e parece que nunca vai chegar lá. Então, eu vejo como uma jornada. Como eu falei, 7 anos atrás, nós começamos uma história que foi tentar entender quais são essas novas fontes de dados que já nascem digitais e como é que elas descrevem comportamento de pagamento e comportamento de risco. Chegamos a desenvolver vários experimentos, construímos uma estratégia e hoje a gente consegue trabalhar tanto com dados tradicionais quanto dados alternativos para fornecer informações para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para uma correta tomada de decisão no crédito. Também estamos super felizes, né, de conseguir entrar no agro. A Serasa tem 50 anos e entrou há 1 ano e meio no agro justamente porque a gente está vivendo essa mudança tecnológica, onde é possível capturar vários dados que não era possível há 3, 4, 5 anos atrás e transformar esses dados em variáveis, em features, que nos ajudam a entender comportamento de produtores rurais. Estou à disposição, estamos à disposição aqui para conversar, tirar dúvidas, contar um pouco do que foi essa história, dar algumas dicas aí a respeito, né, de construções de data lake ou de modelos de inteligência artificial, de machine learning e como encurtar aí essa trajetória. Obrigado. Bom, vamos lá. Obrigado também por ter sido convidado para o painel. A InterSystems, nós somos um parceiro de tecnologia. Tá? Nós estamos no mercado há mais de 40 anos, fornecendo tecnologia para várias empresas. A nossa principal área de atuação, historicamente, era a área de saúde, onde já existia uma necessidade muito grande de interação de dados não estruturados, principalmente com informação de exame médico, sinais vitais, esse tipo de coisa, e nós trouxemos essa tecnologia para outras empresas, para outras indústrias. Então, como o Flávio falou, além de você fazer toda a coleta de integração, eu também tenho que ter a capacidade de expor isso para o mundo exterior, que é digitalmente transformar e colocar o dado canonizado, por assim dizer, disponível para todo mundo utilizar. Então, não adianta nada a gente criar o Fabric, ter o trabalho todo de criar uma camada semântica e ninguém saber que o dado está lá para poder ser utilizado. Eu tenho que ter uma maneira de publicar. E essa maneira de publicar hoje é proeminentemente via API. Então, você tem que ter uma maneira de comunicar isso via uma API qualquer, para que qualquer nova aplicação ou use a API direta ou vá através de qualquer mecanismo como um SQL, um arquivo texto, leia aquela informação para tirar valor daquilo. Não adianta a gente criar o Fabric simplesmente de eu ter um Fabric. Eu preciso criar o Fabric com o objetivo de fornecer informação para alguém. E essa é a missão de vida que a InterSystems tem hoje. Nós estamos criando a infraestrutura de Data Fabrics para diversas empresas, para diversas indústrias, para que elas alavanquem as informações que eles têm dentro de casa para uma digitalização mais rápida das suas aplicações. Obrigado. Bom, queria inicialmente agradecer o convite. Eu tinha participado do outro lado, né, no outro evento. Então, para o Serpro é uma honra vir aqui discutir. A gente sai daqui cheio de ideia, né? A questão do futuro já chegou, mas não adianta, nós vamos estar sendo provocado por um outro futuro. Uhum. Tem uma questão que eu acho que ela é fundamental, queria só destacar como papel do Serpro também. Nós temos hoje uma plataforma GovBR, né, que ela é hoje um case, que está virando um case mundial. Nós temos já 127 milhões de contas no GovBR e mais 5.700 serviços disponíveis por um canal único de acesso ao cidadão. Você falou muito aqui de comportamento, né? Então eu fico pensando o quanto ainda tem que integrar, né? O quanto a gente ainda pode combinar esses dados e informações. Eu acho que nós somos, o Brasil, nós estamos sendo empurrados até para fazer isso com uma celeridade maior. Mas eu entendo que tem um caminho muito longo aqui. Você falou de agricultura, né? O MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele é cliente do Serpro. Né? Eu fiquei pensando o que tem no MAPA, né, que poderia ser integrado, o que pode ser combinado. Com certeza tem muito conhecimento, muito processo interessante. Né? Dizer que a gente tem, o Serpro hoje está à disposição muito mais do que esteve no passado, que é core desenvolver sistemas estruturantes. E eu acho que a provocação está feita. A gente saiu de uma pandemia que desnudou, acho que todas as TIs do mundo inteiro, em sentido de informações que foram necessárias ou estratégias a serem definidas, as informações estavam cada um
em algum lugar e tivemos que correr para juntar isso, para fazer análise e para poder dar a resposta. Eu estou falando da pandemia porque não precisa vir outra pandemia para que a gente entenda, né? E tomara. Estão tentando os macacos aí, mas não vai rolar. Mas assim, eu acho que tem que ter, eu fico pensando como é que a gente pode provocar, e eu acho que aqui, parabéns pelo evento, né? Eu acho que a gente tem que criar fóruns mesmo para discutir esse tipo de situação, porque ainda está muito dissipado, né? O potencial que a gente tem para trabalhar em conjunto, e eu acho que essa palavra, ela não pode ficar, tem algumas palavras que não podem ficar desgastadas, que a gente tem que tomar cuidado, né? Transformação digital, né? O que é o escopo que a gente quer, transformação digital dos processos, né? Do back-office, é que é a mais complicada, e tem que se investir muito nisso. A questão de inovação cabe tudo, então ter clareza mesmo do que a gente quer inovar, em que tempo que a gente quer inovar e para que resultado que a gente quer trazer, e eu acho que essa aí eu acho que eu saio daqui com essa provocação. O SERPRO está totalmente à disposição, a empresa é criada para atender a sociedade brasileira, né? Então a gente está muito feliz pelo estágio que a gente chegou, mas eu saio de um evento desse já com 500 ideias na cabeça, e a parceria também, que é o terceiro componente, né? Parceria, cabe tudo numa parceria. Eu acho que não, acho que a gente tem que focar, a gente tem que definir resultados do que a gente espera das parcerias, independente da quantidade de atores que pertencem a ela, né? Então, muito obrigado pela participação. Bom, eu também quero agradecer, dizer que nós levamos muito a sério essa parceria do Grupo Claro, Embratel aqui representada, com o Banco do Brasil e BTS. Eu acredito que essa questão de dados, né, de crédito em mar aberto, exige muito trabalho colaborativo de todos que estão aqui, e talvez até outros que não estejam. É um aprendizado contínuo, e que a gente, assim como disse o colega aqui do SERPRO, a gente deve ter em mente que tudo isso tem que ter como foco o cliente, o cidadão, porque ele, no final das contas, é que paga essas contas todas, e que nós temos que estar preocupados com as questões éticas, de privacidade, de segurança, confiabilidade, continuidade de todas essas informações que nós estamos tratando, né? Nós estamos tratando com informações muito sérias, e as pessoas confiam que nós vamos dar a essas informações, a esses dados, o tratamento adequado e devido. Então, estou à disposição, e eu acho que nós vamos poder fazer muita coisa juntos. Eu posso voltar atrás um pouquinho, que ela fez uma fala ali que eu fiquei... a gente conversou, essa questão toda passa por privacidade, pela legislação que tem hoje. É só para passar essa informação aí, como o SERPRO resolveu ser referência com o LGPD, até para uma exigência dos nossos clientes de governo, e eu acho que essa é a atenção máxima, né? Atenção máxima, porque não está no nível de maturidade de entendimento do que vem a ser a LGPD, né? Então acho que Então o SERPRO hoje montou um time com 150 pessoas, porque o SERPRO quer ser referência, ele quer fazer o apoio, ele quer ser o braço dessa questão do governo, não só do governo, mas realmente a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque estamos incipientes ainda. Eu acho que a gente tem uma jornada aí a percorrer bastante séria. Essa informação é muito boa, André, porque nós, da BBTS e o Banco do Brasil, usam essas informações. Então, escutar do provedor de dados essa preocupação, isso é muito importante. Paulo. Bom, eu queria fazer aqui uma pequena recapitulação de tudo que a gente viu aqui, e lembrar que o Banco do Brasil ele vem investindo, né, reforçar, destacar, que o Banco do Brasil vem investindo neste processo de novas tecnologias, né, de aceleração desse contexto. Quando a gente fala, e eu concordo muito, André, em transformação digital, tudo isso também tem uma transformação da cultura, do nosso olhar, da nossa visão de futuro, de como atender o nosso cliente. E o Banco do Brasil percebeu que, para ele poder ser célere, ele precisava contar com o apoio de parceiros. Hoje, nós somos clientes de Serasa, somos clientes da Intercities, somos clientes do SERPRO, somos clientes da Claro, somos clientes da BBTS. Então, o Banco do Brasil tem buscado justamente isso, e eu desafio aqui todos os meus fornecedores a junto nessa visão de futuro da gente buscar, né, incessantemente, qual que é a melhor informação, qual é o melhor dado para que a gente consiga aí realmente prover as soluções adequadas para o nosso cliente. Porque, no fundo, o olhar, o que a gente quer é exatamente isso, é estar próximo do nosso cliente, é entender o nosso cliente, é saber, dentro desse contexto, e num painel de mar aberto, quando a gente está falando de um novo cliente que a gente está trazendo, é entender
inclusive, como esse cliente gosta de ser cobrado, como manter esse cliente adimplente, que informações eu vou trazer, qual o melhor canal para eu conectar esse cliente. Nós estamos falando do crédito, esse crédito tem toda a esteira dele do crédito. Então, todas essas informações, e são informações qualitativas. E são informações que a gente sabe hoje, tem um público que extremamente conectado. A gente está falando de conectividade, nós estamos falando de uma população que gosta dessa conexão, o brasileiro gosta da novidade. Não à toa, o Pix é o sucesso que foi, e nós estamos vendo que o Open Finance não vai ser diferente. Estamos numa crescente dentro desse contexto. Então, é da natureza do brasileiro buscar inovação, estar inserido dentro de tecnologia. Ele também, hoje, ele tem 1, 2, 3 celulares, você sabe muito bem disso, Maria Tereza. A gente precisa entender, dentro desse contexto, por exemplo, do Mar Aberto aqui, diversas perspectivas, e esses dados, essas qualidades, essas informações, e esse comportamento... nós só vamos conseguir ter a grandeza e a abrangência dele com as parcerias. Porque o tamanho, a abrangência de dados que temos no SERPRO, todas as informações que transitam na internet, que transitam nos dispositivos que a Maria Tereza tem, todas as informações de cadastro positivo, só estou simplificando, obviamente, né, por favor, mas assim, irrestritivo, e todos os modelos de escoragem que o Serasa tem, toda a experiência, o histórico da Serasa, a conectividade, interconectividade, que a Intessis está trazendo para a gente, com celeridade, e a nossa esperança, né, e a busca aqui de que a BBTS seja um desses provedores da tecnologia, seja o grande parceiro dentro desse banco, porque nós temos foco dentro do banco de vários outros produtos, soluções e transformações que precisam ser feitas. E contar com os parceiros, para que a gente tenha aí, de fato, um caminho mais célere, que essa caminhada ela seja rápida, para que tenha realmente o speed, é fundamental. Então, trazendo aqui um pouco, inclusive, da fala do presidente Fausto, em que a gente conta muito com a BBTS dentro do T, de tecnologia, de transformação, de ser uma empresa que traga para a gente, junto com todos esses outros provedores que estão aqui, né, essa aceleração focada em atender melhor o nosso cliente. Aonde, como ele quiser, no canal que ele quiser, de forma digital, de ponta a ponta, de forma física, se assim ele o quiser. Então, é o omnichannel do ponto de vista da decisão do cliente. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Paula. Para concluir, nós temos aqui muitos funcionários e dirigentes das empresas do conglomerado Banco Brasil, mas também temos pessoas de fora do conglomerado que estão dentro desse ecossistema e participam como parceiros, como clientes. O ponto importante para fechar esse tema é que a BBTS ela fez uma transformação digital e tecnológica muito intensa nos últimos anos. E hoje nós estamos trabalhando fortemente no onboard do Banco Brasil, com o apoio da DIGRE. O Felipe está aqui, nos deu essa oportunidade para que a gente transformasse essa tecnologia. Então a gente consegue hoje fazer uma integração muito forte e robusta de dados. Volto a dizer, nós estamos com mais de 42 microserviços conectados, a gente consegue, com uma simples informação do CPF, sabermos uma infinidade de dados e informações do consumidor, seja de behavior, seja de endereço, seja de renda presumida, ou seja, e-mail, telefone, ou seja, uma quantidade muito enorme de dados. Isso tem aplicação nos modelos, mas mais do que isso, a gente tem uma solução que permite com que essa integração ela ocorra sem necessidade de trocar os encanamentos, quando uma nova solução mais robusta se aparenta para o mercado. Ou ainda, nós vamos ter vários birôs que vão estar fornecendo as mesmas informações. O que a BBTS também faz, além de conectar, é saber quem provê a melhor informação. Porque em algum momento, nós vamos ter 6, 7 empresas fornecendo o mesmo dado. Às vezes, o dado, inclusive, é da Serasa, ou então o dado vem lá do SERPRO. A gente tem muitas empresas que vão fornecer o dado, na verdade, o dado primário está lá no SERPRO. Então, a gente tem essa capacidade de ver de onde está vindo o dado, checar toda a parte de LGPD, porque dentro do conglomerado Banco Brasil a gente não assume nem risco legal, nem risco de compliance, então a gente olha de forma muito robusta essa questão da LGPD, e principalmente nós temos também uma capacidade de fazer normalização dos dados, porque no final do dia, para conectar o modeleiro não quer saber se o dado está vindo de uma fonte ou da outra. Ele quer saber se o dado vai entrar rapidamente no modelo dele, ele vai conseguir performar.
Então, essa normalização e o monitoramento do ecossistema também é muito importante. Todo mundo aqui, o Marcelo conhece bem essa parte de nosso vice-presidente de TI, da conectividade de dados. Quando alguém cai, quem é o responsável pela queda daquele sistema? Então, lá na BBTS também, dentro desse ecossistema de APIs, de conexões de múltiplos APIs e de várias soluções conectadas, a gente consegue saber naquele processo quem saiu do ar e quem está com problema. Essa é uma situação de muita valia, e mais do que isso, o que eu estou falando aqui está sendo implementado, usado hoje lá na Vice-Presidência de Risco e Crédito do Banco do Brasil, lá com o nosso apoio da Diretoria de Crédito. Então, esse tipo de solução nós queremos ampliar para todo o conglomerado. Também temos capacidade de distribuir produtos, e principalmente, não é só para o Banco do Brasil, o Conselho Diretor do banco nos deu uma missão de go-to-market. Então, nós estamos abertos não apenas para parcerias, mas para oferecer essas soluções para múltiplos clientes e múltiplos parceiros. Novamente, eu queria agradecer a esse painel, agradecer também esse rico debate que tivemos hoje. Foi realmente muito engrandecedor, trouxemos novas informações que eu acredito que vão contribuir para a nossa forma de pensar, e saímos aqui também com algumas novas visões que vão poder abrir novas oportunidades, seja de negócio ou de parcerias, daqui para frente. Então, novamente, muitíssimo obrigado, e desejar a todos um bom almoço, e daqui a pouco a gente volta para o próximo painel. Antes da gente sair para o almoço, esse painel foi patrocinado por um dos nossos parceiros, a InterSystems. Vou pedir para a gente assistir um breve vídeo rapidinho deles, institucional, e aí a gente faz o intervalo para o almoço. Muito obrigada à InterSystems pela parceria. Agradeço a presença de todos os painelistas. Muito obrigada pela participação de todos. Gostaria de convidá-los a se posicionarem ao centro do palco para uma foto oficial. Vai ficar vazio aqui. Vai ficar vazio. Só que o problema sou eu aqui. Prazer. A nossa manhã foi incrível e esperamos todos vocês para os painéis da parte da tarde. O primeiro painel falará sobre multi-cloud e conectividade e o segundo painel sobre segurança e cyber. Faremos um breve intervalo para o almoço e retornamos às 14 horas, conforme a programação. Convido a todos também para conhecer o espaço de convivência do BBTS Connect, onde a gente tem os estandes dos nossos parceiros com algumas atividades, e que foi tudo programado com muito carinho para atender vocês, para a gente ter alguns momentos agradáveis ali no ambiente que está climatizado, aguardando todos vocês. Obrigada, bom almoço e até a tarde.